Um dia você descobre um planeta novo. Um planeta que não deveria estar ali, mas algo ainda mais estranho acontece. Ele começa a se mover na direção da Terra, mas o pânico só aumenta quando você entende que, na verdade, aquilo nunca foi um planeta, e sim um monstro devorador que atravessa o universo destruindo tudo. E agora, ele nos encontrou. O professor Oguro recebeu um prêmio Nobel por sua descoberta fantástica sobre um planeta. Suas pesquisas só deram resultado porque a tecnologia tinha avançado o suficiente para que o universo observável fosse ainda mais expandido, e isso era uma das maiores revoluções do campo da astrofísica. Ele decidiu nomear o planeta com o mesmo nome de sua filha Remina porque a sua descoberta se deu exatamente no dia de seu aniversário de 16 anos. E por coincidência ou não, o planeta estava a exatos 16 anos-luz de distância da Terra, então nome nenhum além do de sua filha se encaixaria tão bem. Apesar da empolgação de Oguro, Remina tinha sido contra isso porque ela não queria ganhar nenhum holofote por ser mais reservada. Mas a mídia viu essa decisão como uma fonte enorme de fazer dinheiro porque, além dos detalhes impressionantes da descoberta, Remina também era uma menina bonita e beleza sempre encontrava espaço em qualquer tipo de matéria. Só que todo esse fascínio não ia durar por muito tempo. A descoberta do planeta Remina por si só já era impressionante, mas o planeta não ficou tão tímido quanto a dona de seu nome. Oguro e outros cientistas observaram um pouco assustados que, além de Remina ter movimentos imprevisíveis, ele claramente não seguia as leis físicas do universo porque ele ultrapassava a velocidade da luz e as estrelas vizinhas que ficavam no trajeto se apagavam por um motivo que eles ainda não compreendiam. Os mistérios por trás desse planeta seguiam exatamente na mesma intensidade de toda a atenção que Remina tinha ganhado, e as pessoas começaram a falarem por adoração inconsciente que elas estavam vendo a ascensão de 2 estrelas, mas Remina sempre fugia. Ela recebeu diversas propostas para aparecer na televisão, mas ela continuou as negando porque ela detestava o assédio. Remina nunca pensou que dar o seu nome para um planeta fosse lhe causar tantos problemas, mas a insistência gigantesca em cima dela a fez pensar mais a respeito e ela conversou com seu pai sobre talvez aceitar a proposta para entrar no mundo do entretenimento, porque já não estava mais dando para escapar sem chamar a atenção. Quando enfim fez sua primeira aparição na televisão, Remina foi um sucesso. O planeta no espaço tinha destaque o tempo inteiro e ela também. Ela recebeu ofertas que alavancariam ainda mais a sua carreira, mas Remina ainda não tinha tido tempo para se acostumar com a fama porque tudo tinha acontecido muito rápido. Uma noite, ela foi com seu agente Yasumi até a residência do presidente de uma companhia que a queria como sua porta-voz. Ela conheceu seu filho Kunihiro e também os cômodos da casa, em especial um abrigo antibombas que somente a família dele tinha conhecimento. Mas como Remina estava sendo colocada num patamar acima dos outros, eles fizeram essa exceção justamente para maravilhá-la da mesma forma que ela fazia com as pessoas naturalmente. Remina soube da existência de um outro filho da família que foi deserdado e que não deu mais notícias depois de 10 anos por sua decisão de querer se tornar um astronauta. O que é bem irônico porque, embora Remina não tivesse tentado a mesma carreira, ela só a ganhou por seu nome ter ligação direta com esse assunto envolvendo o espaço que aquela família desprezava, o que só mostrava que eles eram apenas atraídos na fama em si, e não nos meios para obtê-la. Os cientistas rapidamente trocaram fascínio por espanto. Eles já nem precisavam de tanto esforço para observarem o planeta Remina, pois ele não estava mais longe como quando tinha sido descoberto. Oguro perguntou se seu assistente tinha algo para lhe reportar, mas as notícias que chegaram em seus ouvidos foram alarmantes. Remina tinha entrado no sistema solar e não demoraria nem mesmo um mês para chegar até eles. Ele explicou que aquele planeta que eles tinham visto anteriormente era a imagem de Remina no passado, porque basicamente todas as coisas que vemos no espaço é uma visão atrasada no tempo. O seu medo era justamente porque o brilho atual que era visível na Terra não era mais um reflexo antigo, e sim um sinal de sua presença imediata. Esse momento tem muita importância dentro do mangá porque ele serve como uma transição desse maravilhamento científico para o medo. Oguro, ainda ligado à incredulidade por razões lógicas, perguntou que provas ele tinha para acreditar nisso, e foi então que ele contou algo ainda mais difícil de acreditar. Ele disse que Remina tinha olhado diretamente para ele. Oguro não entendeu, pelo menos não naquele instante, e seu assistente colapsou diante do que ele não era capaz de explicar nem mesmo minimamente. Junji Ito não nos entrega uma progressão lenta dos acontecimentos. Depois que eles sabem sobre isso, já somos levados direto para as pessoas em pânico que estavam sabendo de tudo. Oguro foi questionado de forma intensa como se ele fosse o tipo de última esperança da lógica, mas ele também estava sem respostas. Ele ligou para Remina para lhe dizer que tudo aquilo não passava de boatos, mas ela sentiu na pele que, sendo boatos ou não, a reação das pessoas era verdadeira.
Remina inevitavelmente foi abordada pela mídia, que desejava fazer matérias sensacionalistas porque eles queriam saber como ela se sentia tendo um planeta com seu nome em rota de colisão com a Terra. Ela recebeu um mix de abordagens que mesclavam entre pessoas que continuavam a adorando de maneira obsessiva e cega, com pessoas que a temiam como se ela fosse o próprio planeta. Ela voltou ao hotel onde estava hospedada depois de fugir de uma multidão, mas somente para ter o desprazer de ver que talvez aquilo não fosse um boato. Os noticiários já estavam relatando que o planeta Remina só estava a 10 bilhões de quilômetros da Terra, o que era bem pouco se tratando do espaço, mas eles logo se autocorrigiram, trazendo outras informações em primeira mão sobre a distância exata, porque Remina já estava ainda mais perto. O mais assustador é que tanto Plutão, Netuno, Urano e Saturno tinham desaparecido. Aquela força que veio do nada estava engolindo tudo aquilo que a humanidade conhecia, mas em contrapartida ninguém sabia exatamente o que Remina era. Geralmente em histórias sobre o fim do mundo, o governo tende a não deixar o povo comum saber sobre o que está acontecendo, porque eles tentam em segredo resolver a situação, porque o pânico só piora as coisas, mas nesse mangá não há por que omitir qualquer informação, justamente porque eles não conseguem ver um plano que possa resolver tudo. Até porque é o planeta inteiro que está correndo perigo e a causa disso é incapaz de ser detida. Todos puderam presenciar Saturno ser obliterado e, além de constatarem a força implacável de Remina, eles se deram conta de que não havia para onde correr. Mas entre os inúmeros pensamentos, choros e gritos, surgiu uma dúvida. O universo era grande demais, não tinha por que aquele planeta estar indo na direção da Terra, o que significava que ele estava atrás de algo. E esse algo era a pessoa que lhe deu seu nome. A admiração que eles sentiam por Remina se transformou em paranoia num piscar de olhos, e o mundo em pânico decidiu que a culpa só podia ser dela. Oguro e os outros viram horrorizados Remina engolir o planeta Vênus, não com um choque de corpos, mas com uma boca. As pessoas diante disso se deixaram levar pelo medo, tentando abafá-lo, se tornando uma massa indistinta de violência e desespero. Eles queriam ter alguém para culpar, e foi Oguro e Remina que foram vistos como bodes expiatórios. Mesmo que eles não conseguissem evitar o inevitável, ao menos eles queriam um pouco de sangue para se sentirem compensados de alguma forma. Eles invadiram o hotel de Remina para matá-la, e ela só conseguiu escapar porque eles usaram um carro voador, que era a prova do quanto aquele mundo tinha avançado em tecnologia, mas que ainda se mantinha preso ao mais primitivo que o ser humano era capaz de ser em situações extremas. Remina viu do alto a multidão clamando por o seu sangue, e no céu, o planeta devorador brilhava intensamente, marcando a sua chegada. As autoridades mandaram uma nave da base lunar para fazer uma rápida identificação de Remina. Eles entraram em sua órbita e, mesmo não sabendo o porquê de seu comportamento inexplicável, eles pensaram que se tratava apenas de um planeta comum, como se isso de alguma forma minimizasse o seu perigo. Mas após saírem de seu lado escuro, eles também se viram observados por seu olho colossal e vivo. Enquanto isso, Remina, que tinha sido levada para um lugar seguro, viu nos noticiários que a nave expedicionária tinha desaparecido e que o caos continuava aumentando, principalmente nos centros metropolitanos. As coisas tinham passado do limite de maneira tão drástica que a transmissão foi interrompida por membros de uma seita que surgiu durante aquela selvageria. E foi só então que ela entendeu que não havia escapatória. Eles a queriam e achavam que o planeta seria destruído com a sua morte. Por mais que o planeta devorador seja a maior ameaça, o colapso da civilização se torna uma extensão do que é o horror nessa história, porque as pessoas começam a se aniquilar antes mesmo que o planeta em si sofra por conta dessa força cósmica. O mundo de fato ia acabar, mas ele estava sendo destruído antes mesmo disso acontecer. Remina representa muito bem vários dos temas que são recorrentes nas histórias de Ito. Ela é feita para simbolizar a mulher que é transformada em ícone e que se torna a vítima da obsessão e da violência coletiva. E tudo é feito de maneira tão natural que até mesmo ambientes minimamente seguros não conseguem manter longe essa aura de loucura, porque todos, sem exceção, estão fora de controle. Os aliados de Remina brigaram entre si, querendo ter para eles os créditos de serem vistos por ela como grandes heróis. Eles estavam a protegendo, mas faziam isso com a mesma obsessão doentia que as pessoas que a queriam para matá-la. Kunihiro sugeriu que Remina fosse para sua casa para se esconder no abrigo antibombas, mas antes que eles pudessem discutir por ela sem que Remina tomasse partido em nenhuma decisão, eles foram encontrados, perseguidos, atacados e só conseguiram escapar quando fugiram pelos esgotos. A situação de Oguro também não era das boas. Mesmo ele sendo um homem da ciência, ele também tinha seus questionamentos a respeito daquele caso e não havia cálculo algum que explicasse o que estava acontecendo. Seus colegas de trabalho também pensavam o mesmo, e como não havia motivos para se apegarem mais à lógica, eles resolveram também culpá-lo, querendo que ele de alguma forma se responsabilizasse pelo que eles não conseguiam entender.
Mas de repente, eles conseguiram entrar em contato com o sinal de transmissão da tripulação que entrou na órbita de Remina. E como qualquer informação era valiosa, eles deixaram suas paranoias de lado. Só que eles apenas tiveram mais um vislumbre de toda aquela monstruosidade. A superfície de Remina tinha vida, mas ela era diferente de qualquer coisa que eles já tinham visto. Que Junji é conhecido por sua arte, isso não é mais novidade. Mas a forma como ela se encaixa em todo esse mistério é de uma qualidade sem tamanho, por Remina mais parecer ser um tipo de inferno biológico que só intensifica esse desespero imensurável que essa história traz. A superfície do planeta monstro, por incrível que pareça, ainda dava a possibilidade de que os humanos pudessem viver nele, mas as condições eram cruéis ao extremo, multiplicado mais vezes do que se era possível contar. Tudo que os sobreviventes tinham era uma rápida análise que mal fazia sentido porque os parâmetros normais não cabiam naquele lugar. Ou seja, humanos conseguirem viver ali não passava de uma suposição. Eles disseram para Oguro que havia elementos na atmosfera que nem mesmo eram computáveis, mas o mais estranho de tudo foi que eles aparentemente tinham se deparado com vida extraterrestre. Mas a dúvida mortal era saber que tipo de coisa poderia viver em Remina. Oguro não conseguiu as respostas que eles tiveram porque a transmissão foi interrompida. Quanto a Remina, ela e os outros enfim colocaram os olhos no planeta que já não era mais capaz de estar longe da vista de todos devido à sua aproximação com a Terra. Mas eles tiveram que fugir novamente, levando com eles o medo de contemplarem o horror esmagador acima deles. O empresário de Remina foi morto, Kunihiro fugiu sozinho e Remina foi capturada junto de Goda, que era o presidente de seu fã-clube. Mas eles não foram mortos de imediato porque a mesma loucura que os tinha feito tomarem aquela decisão também os convenceu de que ela precisava ser assassinada numa cerimônia sagrada. O sacrifício de Remina toca num assunto bem interessante que é a morte de um único indivíduo para a sobrevivência do resto. Por mais que a solução seja hipoteticamente clara e até simples, todo mundo tem direito à vida mesmo diante do fim do mundo. Junji Ito basicamente quer dizer que quando algo assim acontece em prol de um bem maior, isso abre um precedente perigoso que se aceitarmos um sacrifício necessário, essa lógica de bem maior pode ser usada outras vezes para justificar coisas ainda piores. Remina viu seu pai crucificado e mal teve tempo de falar com ele, pois após Oguro pedir desculpas por achar que ele a tinha condenado àquele destino, as pessoas o mataram. Eles também a colocaram na estaca, mas o olho do monstro, como se pudesse enxergá-los, deu a eles um espetáculo ainda mais cheio de pavor que sobrepunha com extrema facilidade a histeria coletiva que tinha tomado de conta de todos eles. A lua simplesmente desapareceu após ser engolida e a Terra era a próxima na fila. Como numa tentativa desesperada, incontáveis mísseis foram lançados na direção de Remina e o mundo inteiro pareceu brilhar com as explosões. Pessoas correram por suas vidas enquanto eram carbonizadas e feitas em pedaços, e a fumaça dos projéteis escondeu a criatura por um tempo, dando a impressão como se ela não estivesse ali batendo à porta. Goda conseguiu salvar Remina e a levou para longe de onde ela tinha sido capturada, e ao se encontrarem novamente com Kunihiro, Remina foi com ele à força até a sua casa. Mas seus pais não a receberam muito bem porque eles sabiam o que podia acontecer com ele se os fanáticos descobrissem que eles estavam a ajudando. O pai de Kunihiro, que agora já não via mais serventia em Remina, contou que eles iam fugir no primeiro foguete porque eles tinham comprovado na transmissão que fizeram da superfície do planeta monstro que a vida parecia ser possível nele. E o melhor é que eles achavam que o filho que eles tanto desprezavam era uma das pessoas que estavam fazendo parte dessa missão de reconhecimento. Ou seja, eles viam ainda mais direito de serem os primeiros a escaparem com vida. Só que não foi bem isso que aconteceu. Os fanáticos os encontraram e na primeira oportunidade, Kunihiro a abandonou à própria sorte. Mas de novo, a coisa no céu estava tornando difícil o objetivo que era matá-la. Como se a ligação entre Remina e ele fossem além de terem o mesmo nome. Mas o mangá não aborda isso com profundidade porque o horror está exatamente na humanidade ser consumida por algo que é maior, principalmente em essência a tudo que existe. Remina conseguiu correr quando a atmosfera do planeta devorador começou a entrar na Terra. Ela pediu ajuda a um sem-teto, mas eles a alcançaram e também arrastaram aquele homem que não tinha ligação alguma com ela para o mesmo sofrimento. Remina foi submetida a torturas inquisitivas, sendo açoitada, afogada e tratada como se fosse uma bruxa. Eles a desumanizaram completamente, mas não o suficiente para que ela morresse e se visse livre do sofrimento que eles achavam que ela merecia passar. A dor de suportar o próprio peso estava tão grande que Remina chamou por seu pai, mas quem ouviu seu pedido foi um monstro no espaço. Só que isso também era uma coincidência. A enorme língua do planeta lambeu o céu e eles tiveram que se apressar para finalizarem aquela cerimônia descabida. Remina foi arrastada pelas ruas e obrigada a ver o corpo carbonizado de seu pai ainda preso na cruz, mas a crueldade sem fim ainda encontrou formas de tornar o seu sofrimento maior quando eles a colocaram pendurada por cima do cadáver dele.
O líder da seita ordenou que eles a queimassem, mas a língua do monstro ao mesmo tempo saboreou a terra, varrendo prédios, pessoas e toda aquela loucura. O impacto de fazer isso gerou um tsunami que terminou de limpar tudo, e ainda amarrada e já se vendo prestes a se afogar, Remina viu cruzar no céu o foguete que levava Kunihiro e pessoas influentes em direção ao monstro. O homem atado a Remina tentou fazê-la acordar, mas outra onda de distúrbios de proporção planetária lhe encheu de medo. O céu ficou escuro e ele se deu conta de que a Terra estava rodando numa velocidade inimaginável, mas nem mesmo nessas circunstâncias eles tiveram paz. O líder da seita voltou a atacá-los e saiu levando Remina com ele. O que se deu após isso foi uma sucessão das maiores loucuras já criadas por Junji Ito. Como a rotação acelerada da Terra tinha bagunçado tudo, as pessoas conseguiam sair voando por conta da baixa gravidade, e agora Remina era perseguida no ar de um jeito até cômico. Por mais absurdo que tudo isso seja, gostamos do quanto Ito sabe colocar seus universos mergulhados em pura loucura, trabalhando esse horror mais exagerado que abre as portas para o impossível. Como ele já tinha estabelecido desde o início um mundo onde o caos e o irracional eram a lógica, ver pessoas voando pelo céu não soa como uma coisa que está deslocada da narrativa, porque o absurdo se tornou o novo normal quando um planeta no meio do nada começou a procurar hipoteticamente pela menina que lhe deu seu nome. A tripulação rumo a Remina conseguiu chegar em sua superfície tendo usado todo o combustível para um pouso mais tranquilo, o que significava que aquela era uma viagem só de ida. Eles rastrearam os sinais de comunicação da outra expedição que tinha perdido contato com a Terra e usaram esses sinais de atividade elétrica para se guiarem. Mas quando eles aterrissaram, eles se viram cheios de medo porque Remina não parecia ser tão convidativa para a vida humana. Em contrapartida, Remina também era como qualquer outro lugar que cedia espaço para o lado mais cruel das pessoas. Como eles não queriam arriscar a própria vida, o pai de Kunihiro junto do primeiro-ministro decidiram tirar o capacete de uma das pessoas feridas que ainda estava consciente para eles terem a certeza de que eles não correriam perigo. E assim que fizeram isso, eles o viram dissolver numa questão de segundos. E foi só então que eles perceberam que aquilo fazia jus ao que Remina era. Essa é uma das histórias mais desoladoras de Junji Ito porque as pessoas não pertencem mais a lugar nenhum. A humanidade vivia num mundo futurista com carros voadores, mochilas a jatos, bases lunares, foguetes altamente avançados, armas nucleares e ainda assim, tudo isso não serviu para nada. Remina acordou nos braços do homem que a salvou, tendo a visão surreal de estar voando ao redor do planeta enquanto passava por cima dos continentes. E o pior é que eles ainda estavam sendo perseguidos. Nesse ponto, não dá para saber quantas pessoas ainda estão vivas, mas os humanos restantes não estão em acordo para manterem uma sobrevivência mútua porque até esse instinto tinha sido corrompido. Eles cruzaram por todos os tipos de homens armados, pelos efeitos no corpo que aquele voo tinha causado e pelo Japão que já não tinha mais como ser o mesmo. A chuva de corpos que não conseguiu pegá-los só serviu para amortecer a queda quando eles basicamente se transformaram em um tapete cadavérico. O homem que protegia Remina levou outros sobreviventes com eles até a casa de Kunihiro, dizendo que a salvação deles estava lá. Mas o caminho não foi nada fácil porque a terra enfim tinha começado a ser engolida. A tripulação em Remina entrou em desespero quando eles viram sair do solo apêndices vivos que exibiam olhos e bocas. Um a um, eles foram encontrando fins trágicos não tão diferentes do que estava acontecendo na Terra porque a vida em Remina estava longe de ser hospitaleira. O líder da seita, ou a pessoa que apenas se juntou à multidão para se passar por ele, enfim teve a identidade revelada. E ele era nada menos do que Goda, o presidente do fã-clube de Remina, que ao ser rejeitado, tinha transformado seu amor em raiva porque isso também fazia parte do que era a obsessão. Depois de enfim se livrarem dele, o monstro devorador enrolou a terra com sua língua e então a engoliu, fazendo aparecer em sua boca uma rocha insignificante porque diante de Remina era exatamente o que ela era. Remina saboreou e, como se nada tivesse acontecido, voltou a se perder no espaço para procurar outras coisas que pudesse devorar, indo embora de maneira indiferente da mesma forma como tinha chegado. Dentro do abrigo antibombas à deriva no espaço, Remina ainda estava viva com um punhado de pessoas porque, por sorte, a explosão da Terra tinha os levado para longe o suficiente para eles conseguirem escapar da gravidade do planeta monstro. Em seu fim, o mangá nos revela que aquele homem que sabia tanto não era alguém aleatório, e sim o filho perdido do presidente da companhia que acabou indo viver nas ruas depois que ele fugiu de casa. Ele disse que eles tinham apenas 1 ano de sobrevivência, que era o tempo máximo que aquele abrigo tinha sido projetado para aguentar. É claro que saber isso não trazia alívio algum, porque eles só podiam contar com mais um milagre para continuarem vivos, porque outra coisa podia cruzar o caminho. Algo ainda pior do que o planeta que agora Remina via desaparecer. Hellstar Remina é sem sombra de dúvidas uma história com um dos finais mais desoladores.
Junji Ito já escreveu outros contos com desfechos parecidos, mas essa se destaca por não existir chance alguma para ninguém, nem mesmo para quem estava no abrigo antibombas. A sensação de desconforto quando Remina está encarando o vazio sem perspectiva alguma é muito intensa e existencial. Essa cena em específica simboliza o quão pequena é a humanidade por sermos um grão flutuando no espaço. Remina até ficou viva por pura casualidade, mas estar viva nessas circunstâncias era pior do que morrer porque não tinha lhe sobrado mais nada. E o universo estava completamente indiferente, tal qual o monstro ao longe que desaparecia aos poucos levando com ele o seu nome. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro mangá que você acha que vale a pena ler. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.